Filhos caríssimos, hoje na primeira leitura nós ouvimos, a partir do livro da sabedoria, um relato da parte dos ímpios, da parte dos perversos. A justiça do justo, a sua santidade, desperta o ódio, a indignação da parte dos maus. Porque não querem eles que a luz da santidade ilumine o estado tenebroso em que vivem e revele a gravidade da malícia dos seus atos. É sempre assim. Quando alguém começa a crescer na sua vida interior, a crescer na sua vida espiritual, a dar passos de conversão, logo vem a inveja. E a inveja é uma raiva e uma tristeza que nasce por ver o crescimento do outro, por ver o bem do outro, a alegria alheia. E começa: nossa, mas você quer ser o santinho, hein? Mas você quer fazer tudo certo, hein? Sim. Quem é de Deus quer ser santinho, não santão, santo de verdade. Quem é de Deus quer sim fazer tudo certo, quer crescer na vida da graça, quer crescer na vida de oração. E nós nunca devemos adotar esta atitude de perseguir os servos de Deus, de tratar as pessoas como se a santidade fosse um defeito, e como se a busca da santidade fosse um erro, porque aí estaremos imitando a atitude desses ímpios, dos quais fala o livro da sabedoria. Essas coisas cumpriam-se já no Antigo Testamento, mas é em Cristo que elas se cumprem perfeitamente. Ninguém como Ele merece o nome de justo, ninguém como Ele merece o nome de Filho de Deus. Claro, os justos no Antigo Testamento eram filhos de Deus em certa medida, por causa da imitação das obras de Deus. Mas Jesus é o Filho de Deus por natureza. Ele é gerado do Pai. Os homens retos do Antigo Testamento mereciam o nome de justos, mas Cristo é o justo por excelência, porque em toda a sua vida e sobretudo no mistério da sua paixão, Ele cumpre perfeitamente a vontade do Pai. De tal modo que o próprio nome de justo já revela que, para Ele, o sofrimento não é só um fruto desta maldade, desta violência que se levanta contra a sua justiça, mas é também fruto, e principalmente fruto, da sua vontade. É o que Ele quer. Cristo quer ser justo, quer cumprir a justiça. Ele veio para cumprir a justiça. Ele quer a cruz. E no Evangelho de hoje, Ele está de novo falando aos seus discípulos acerca desta realidade. Inclusive, Ele está falando com um grupo privilegiado. Ele escolhe com quem Ele vai falar. Ele estava atravessando a Galileia e não queria que ninguém soubesse disso. Naquele momento, Jesus não queria multidões que o cercassem, doentes, possessos que viessem até Ele ou fossem trazidos até Ele para serem curados e libertos. Não. Ali Jesus precisava falar com os seus mais próximos. E Ele ia ensinar uma realidade fundamental, essa realidade da cruz e da ressurreição, da necessidade de passar pela cruz, de abraçar a cruz voluntária e generosamente, e do fato de que Ele ressurgiria no terceiro dia. Entretanto, os discípulos não queriam ouvir esta palavra, não estavam em sintonia com o discurso de nosso Senhor, mas tinham os seus corações bastante distantes de nosso Senhor. Estavam longe do coração de Cristo,
embora estivessem perto dele fisicamente. E assim que à frente Jesus ia ensinando a cruz, e atrás eles iam discutindo sobre o poder terreno de cada um. Quando Jesus chega em Cafarnaum, dentro de casa, isto é, no reservado, na mais absoluta reserva com os seus santos apóstolos, ele então pergunta: o que discutíeis pelo caminho? É claro que Jesus perfeitamente sabia o que eles estavam discutindo. A sua pergunta não deriva da ignorância, não deriva de não saber, mas ela decorre do seu desejo de colocar como que um espelho diante daquelas consciências. Quando Jesus pergunta, o que ele está fazendo é isto: convidando-nos a olharmos para nós mesmos, convidando-nos a pensar no que vamos responder, a examinar qual é a verdade acerca de nós. Jesus hoje está fazendo também a nós essa pergunta: no caminho da vida, o que tendes discutido? O que vos preocupa? Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E portanto, se o nosso coração anda dissipado, se o nosso coração anda depositado em coisas terrenas, significa que o nosso tesouro são as coisas terrenas. Se nos nossos assuntos nós sempre apenas falamos de preocupações mundanas, significa que o nosso tesouro é este mundo. Este tesouro é passageiro, será destruído pelo fogo. Por outro lado, se as nossas preocupações são elevadas, se as nossas preocupações são sublimes, se nós nos preocupamos com a nossa salvação e santificação, então o nosso tesouro está guardado no céu. Em última instância, nosso tesouro é o próprio Deus, que é eterno. Nosso tesouro é a caridade divina, é o amor a Deus sobrenatural. Este tesouro não será consumido pelo fogo. E aí vem a pergunta: sobre o que eu ando falando? Comigo mesmo, sobre o que eu ando falando? Eu me preocupo com o fato de que ainda falta muito para ser alguém realmente de Deus? Eu me preocupo com a minha preguiça espiritual, com os pecados contra os quais eu devo lutar? Eu me preocupo com o interesse sincero, real, concreto, de afinar o meu coração com o coração de Cristo? Ou eu estou sempre preocupado com coisas terrenas? A saúde, o emprego, os boletos e mais 1000 coisas que podem nos distrair e dissipar o nosso coração. Todas essas coisas podem ser úteis a nós. Não é que há um mal em cuidarmos das coisas, pelo contrário. Nós que temos compromissos, devemos cuidar das coisas de maneira séria, responsável e comprometida, mas sabendo que não é isso o centro da nossa vida. Que essas coisas precisam ser cuidadas para que possamos usar a nossa vida no serviço de Deus. Essas coisas não são uma finalidade, elas são um meio, um instrumento. E portanto, nosso coração não pode estar depositado nelas. Mas é aí que estava depositado o coração dos discípulos. Eles estavam discutindo quem dentre eles era o maior. Humanamente falando, talvez eles tivessem os seus motivos. Um pouco antes, lá em Cesareia de Filipe,
São Pedro professara a fé em Nosso Senhor como o Cristo de Deus. E Nosso Senhor ali fez dele o primaz, o primeiro dentre os apóstolos, o que tem primazia, chefia sobre os demais. Depois eles sobem ao Tabor e Jesus escolhe 3 dentre os 12. Não vão todos para o Monte da Transfiguração. Para lá vão São Pedro, São Tiago e São João. De fato, 3 favoritos. Em outros momentos, Santo André também está nesse grupo, do grupo dos favoritos de Nosso Senhor. E assim, já que os seus corações ainda não estavam perfeitamente convertidos, eles iam se entregando à discussão sobre essas coisas. Quem manda mais? Quem terá mais poder? Quando Jesus se sentar no seu trono lá em Jerusalém, quando ele começar a dominar o país, quem vai ser ministro de quê? Secretário de quê? Quem vai mandar? Quem vai ser o vice-rei? Quem vai ser o secretário de Estado? Nós podemos, primeiro-ministro, claro, pode estar usando funções que surgiram depois, mas só para mostrar que o pensamento era um pensamento terreno, enquanto que Jesus não estava falando nada disso. Ele já tinha deixado claro que ele não estava indo para Jerusalém para conquistar o trono, para roubar o trono de Herodes e se fazer rei daquela nação. Notemos como o egoísmo daqueles corações, a dureza, a cobiça, a inveja cegava aqueles corações e pode cegar os nossos, a ponto de eles ficarem totalmente incapazes até de compreender o que Jesus estava falando. Jesus estava falando abertamente de cruz e eles tolamente, estutamente continuavam discutindo coisas terrenas. E Jesus disse, chamando os 12 para perto de si, ele disse: quem entre vós quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. De fato seria assim na sua igreja. Convertidos e cheios do Espírito Santo, os apóstolos mais tarde realizariam esta ordem de Nosso Senhor. Competiriam, não por tronos, mas para ser cada um o mais humilde, o mais servidor. Os apóstolos, depois de Pentecostes, compreenderam perfeitamente que a sua glória estaria na humildade e no serviço. O primeiro de todos, São Pedro, não se fez justamente o último de todos, servindo a Igreja de Deus, confirmando na fé todos os crentes, e por fim, derramando o seu sangue por amor a Cristo, mas também para testemunho do Evangelho. E com ele os outros apóstolos não fizeram o mesmo. Aqui eu me permito como que repetir algo que eu vi hoje muito belo no sermão de um padre muito bom, Padre Paulo Ricardo. Devo dar a ele os créditos do que vou dizer agora, que não é meu. Ele nota que justamente São Pedro e São Tiago, 2 que estavam ali no grupo dos favoritos, vão dizer nas suas cartas uma mesma verdade. Eles dizem assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. 2 homens que, humanamente falando, e se tivessem endurecidos os seus corações, iriam continuar lutando por poder, mas que pelo contrário compreenderam e ensinaram que a graça de Deus é dada aos humildes.
aos que reconhecem a sua pequenez, que reconhecem que mesmo a grandeza do ministério é, em todo caso, um dom recebido de Deus e não fruto dos méritos humanos. Um dom. Notemos, nosso Senhor, quando diz a São Pedro que ele é pedra e que edificará sobre ele a sua igreja, afirma que isso se deve ao fato de ele ter recebido do Pai a ciência daquilo que ele dizia. A grandeza de São Pedro não estava nele, mas no Pai, que colocou no seu coração o conhecimento daquela verdade que ele professava. E para ilustrar esta verdade, para ilustrar a necessidade de sermos humildes, Jesus nosso Senhor toma uma criança, coloca no meio dos 12 e então a abraça. Um gesto um tanto novo, um tanto incomum para aquela cultura, na qual o mais comum era que as mulheres abraçassem as crianças e fossem mais carinhosas com elas. Mas Jesus não. Jesus, num extremo de afeto e de carinho, abraça a criancinha como um pai, e como um pai carinhoso. E a criancinha ali, confiando em Cristo e posta entre os seus braços, é usada por ele como uma imagem dele mesmo. Convém notar que, em outra passagem, a criança é usada por Cristo como uma imagem daquilo que nós devemos ser. Mas aqui ele diz que a criança é um retrato dele. A criança o representa o próprio Cristo. Porque ele diz: quem acolhe em meu nome uma criancinha, acolhe a mim. E quem me acolhe, não acolhe a mim, mas aquele que me enviou. Ora, em que sentido se pode dizer que o Cristo é representado pela criancinha? É que a criança é naturalmente confiante no Pai. A criança, por natureza, tem uma obediência humilde. Isso é o natural da criança. Claro, pode acontecer por defeito de educação que a criança seja desobediente, mas não é próprio. É que a criança obedeça prontamente. Diga sim quando o pai diz sim, diga não quando o pai diz não. Por quê? Porque ela confia. E ela tira as consequências disso. Meu pai é bom, meu pai sabe o que está dizendo. E onde ele manda ir, eu vou. E o que ele manda fazer, eu faço. Nos braços do pai, eu não cairei. O Pai não me abandona, o Pai não me faz mal. Assim é nosso Senhor. Assim é o mistério da sua cruz. Por mais que os seus afetos humanos, e Jesus tinha verdadeiros afetos, de dor, de tristeza, de medo, tudo isso dizia que ele devia fugir da cruz, mas a sua vontade livre, a sua decisão deliberada dizia que ele devia abraçar a cruz e confiar no Pai. Jesus é esta criancinha. É preciso acolher a criancinha, que é o Cristo. E acolher o Cristo é acolher o Pai. Acolher o Cristo da cruz é acolher o Pai, que quis a cruz para o seu Filho, porque quis a nossa salvação. E portanto hoje nós podemos imitar este Cristo criança, ou seja, dizer ao Pai do céu, Pai de nosso Senhor e nosso: eu abraço a cruz. Eu tenho medo, às vezes eu tenho tristeza, muitas vezes sentirei dor,
porque lutar contra o pecado dói, lutar contra o mundo às vezes entristece, lutar contra o demônio cansa, mas eu estou nos braços do Pai. Isto é melhor para mim, eu confio. E aí um dos grandes males da nossa igreja, nos nossos tempos, é a tentação de fugir desta obediência de sangue e de cruz. Era tão bonito quando os papas, e até Bento XVI foi assim, usavam os seus sapatos vermelhos, dizendo que a minha missão como sucessor de Pedro é, se preciso for, derramar o meu sangue, porque eu confio no Pai. Eu não sou um herói. Os sapatos vermelhos do Papa queriam dizer isso, querem dizer, aonde voltar. Eu não sou um herói, eu não sou um político, um diplomata. Eu sou alguém chamado a ser mártir, alguém chamado a dar testemunho de Cristo, entregue nos braços do Pai. Também nós devemos imitar esta atitude de São Pedro, de Nosso Senhor. Dizer: eu renuncio ao pecado, eu abraço a cruz, confiante que Deus dará a vida eterna, a alegria eterna, a felicidade verdadeira àqueles que viverem configurados ao Cristo crucificado. A Ele, o nosso Redentor, se dê glória, hoje e sempre. Amém.